Sim, aqui eu, Laurent, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito interessante e que muitas vezes é ignorado quando falamos sobre idiomas, a influência da política nas línguas que falamos. Eu nasci na Transilvânia, que hoje faz parte da Romênia, mas, apesar de ser território romeno, essa região tem uma história longa e muito complexa. E uma das coisas mais marcantes dessa história é o idioma falado lá, o húngaro. Isso mesmo, embora a Transilvânia esteja dentro da Romênia, ela foi por muito tempo parte do Reino da Hungria, depois do Império Austro-Húngaro, e só se tornou parte da Romênia após a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, durante séculos a língua húngara foi predominante na região. O mesmo após a mudança de fronteiras, muita gente continuou falando húngaro em casa, nas comunidades, nas igrejas. Inclusive, eu cresci falando húngaro com minha família, embora a língua oficial do país fosse o romeno. Isso já mostra como as mudanças políticas podem impactar a vida linguística de um povo. Na Europa, isso acontece em muitos lugares, em partes da Ucrânia, por exemplo. Há comunidades inteiras que falam russo ou húngaro. Com a guerra recente, o uso da língua russa passou a ser limitado em várias regiões por causa de conflitos políticos e militares. O idioma, que antes era comum em muitas cidades ucranianas, agora é visto com outros olhos, o que impacta diretamente os falantes nativos. Outro exemplo é a Moldávia, onde por muito tempo houve tensões sobre o uso do russo, do romeno e até do gagaúz. Línguas viram símbolos de poder, de identidade e pertencimento, e por isso acabam sendo politizadas. Esse tipo de situação não acontece só na Europa. Aqui no Brasil mesmo, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas proibiu o uso público de idiomas de países inimigos. Isso afetou principalmente comunidades de descendentes de alemães, italianos e japoneses. Muitas escolas comunitárias que ensinavam alemão ou italiano foram fechadas e falar o idioma da família passou a ser perigoso. Imagine só, você cresce ouvindo seus avós falarem em alemão, mas de repente na escola, na rua e até nas igrejas não pode mais usar aquela língua. Isso deixa cicatrizes. Muitas dessas famílias perderam a língua materna ao longo das gerações porque os filhos e netos foram forçados a se adaptar. Quando as fronteiras mudaram, nem sempre as pessoas se mudam. E isso cria uma realidade muito interessante. Cidadãos de um país que fala uma língua do país vizinho, não? A política desenha as fronteiras no mapa, mas a língua, a cultura e a identidade continuam com as pessoas. Às vezes, os governos tentam forçar uma mudança linguística, criam políticas para privilegiar o idioma oficial, exigem documentos e educação em uma só língua. Mas a verdade é que a língua do coração, aquele que você fala com sua avó, com seus amigos de infância, essa ninguém tira. Claro, há também efeitos positivos dessas mudanças. Muitas pessoas, como eu, acabam se tornando multilingües por necessidade.
crescem falando um idioma em casa, aprendem outro na escola e depois acabam se interessando por outros idiomas. Isso abre muitas portas e permite compreender o mundo com outros olhos. No meu caso, falar húngaro, romeno, alemão, inglês, português me ajudou a entender melhor as culturas de cada povo, mas também me ajudou a perceber como a política está presente até mesmo naquilo que a gente pensa que é só comunicação. Por exemplo, quando uma comunidade proibida de usar seu idioma, ela não está apenas perdendo palavras, está perdendo parte da sua história, da sua identidade, da sua forma de ver o mundo. E quando um governo valoriza as línguas minoritárias, ele está promovendo inclusão, diversidade e respeito. Por isso, quando a gente fala sobre idiomas, não dá para esquecer da política. As línguas não vivem isoladas, elas se cruzam com fronteiras, com histórias de guerras e de paz, com decisões que foram tomadas há séculos e ainda afetam o presente. Então, se você está aprendendo uma nova língua, lembre-se, você não está aprendendo sua gramática e vocabulário. Você está entrando em contato com uma cultura, uma história, com um povo que viveu e às vezes sofreu para manter essa língua viva. E se você também vem de uma região com herança linguística diversa, compartilhe nos comentários. Vou adorar saber mais sobre a sua história. Se curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre idiomas, histórias e cultura. See you e abraços.